Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Secapcast, dessa vez diretamente do CIOS, o maior congresso norte-nordeste de odontologia. E claro, o Secap está aqui presente com um baita stand e convidando pessoas especiais para falar de ciência, inovação e tecnologia. E dessa vez estamos convidando aqui a nossa chefe, doutora Janine Rosas, professora de odontologia do curso de odontologia, nossa coordenadora. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da Janine, que fez ela escolher odonto, enfim, fica ligado aí que esse podcast vai render. Então, Janine, é um prazer poder lhe receber aqui, no nosso stand, como você viu aí, tudo com os mínimos detalhes aí encaixados, trazendo o Secap mais uma vez como uma referência na odontologia. E óbvio, não poderia faltar a sua presença aqui no podcast para falar um pouquinho para os nossos alunos e quem está aí nos acompanhando, um pouquinho mais da Janine, né, do backstage. Então seja muito bem-vindo. Jonas, muito obrigada. Assim, Secap sempre inovando, né? Então o stand está maravilhoso. Esse estúdio aqui de podcast, ele está sendo um diferencial para que a gente consiga ouvir nossos palestrantes, ouvir nossos professores, ouvir um pouco da história, né? E aí você me traz hoje como pessoa física, não como pessoa jurídica, né? Então minha história, ela começa lá em 2002, quando eu me formo, né? Então assim, tem muitos alunos que têm a idade que eu tenho de formada. Mas, enfim, de lá para cá, a odontologia ela foi muito grata e muito generosa comigo durante todo esse tempo, né? Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi a odontologia que me deu. Mas, ao mesmo tempo, ela é generosa comigo porque eu fui generosa com ela. Sim. Então, estudo, dedicação, compromisso, trabalho. Então, tudo é uma questão de você plantar e de você colher. Meus primeiros vínculos foram em serviço público. Fui dentista de PSF. Fiquei só um ano e me puxaram para uma coordenação de saúde bucal de município, né? Dali eu já saí para assumir o CEL regional, onde eu fiquei 15 anos. E no CEL regional a gente teve os maiores protagonismos assim da minha vida, tanto profissional quanto acadêmico, quanto como gestão, né? A acreditação do primeiro serviço odontológico do país, um mestrado no Sírio, numa seleção nacional, né? Virar conteudista da Anvisa. E daí nascem outras coisas. É muita coisa, né? Mas me tira uma dúvida. Na sua época de graduação, será aquela aluna assim que era líder de turma, que organizava os encontros da turma, que organizava tudo da turma, era líder e representante de turma, não? Líder de fazer essa parte, né? Então, os encontros, os congressos, eu organizava as discussões, eu organizava os churrascos, eu organizava as caloradas. Essa era a minha pegada. E eu também sempre era aquela que apresentava os trabalhos. Então, quando eu estava sempre falou bem. Você tá dizendo, eu fico né? até... Ela é assim, a referência. Janine, vez ou outra a gente coloca ela em umas situações e ela vai lá e dá o nome dela. Enfim, então eu nunca tive problema para falar, né? Então eu sempre preferia assim, qual é a equipe, tal, o que é que nós vamos fazer? Na divisão dos trabalhos, sempre eu ficava para consolidar e para apresentar. Esse era o meu perfil. Eu nunca fui uma aluna primeiro lugar de sala, eu era sempre uma aluna mediana, também nunca perdi nenhuma cadeira. Até porque meus pais moravam em Juazeiro, eu fazia Unifor, uma faculdade particular, eu morava na casa de tios. Muita gente me ajudou para me formar, porque era muito caro na época. Então eu tinha um compromisso comigo mesma de não me dar ao luxo, né, de perder cadeiras, né, de me dar luxos que os meus pais estavam se sacrificando para que eu estivesse ali. Outras pessoas estavam envolvidas na minha formação. O mínimo que eu podia fazer era devolver compromisso e comprometimento. Então, o que eu tive de criação moral dos meus pais, o que eu aprendi moralmente com os meus pais, eu trouxe isso para a minha formação acadêmica e eu trago isso até hoje na minha vida. Então, tudo que eu assumo, eu entro para dar certo, com compromisso e com comprometimento. Eu acho que é um caminhozinho para se brilhar. E na graduação, tinha um sonho da Janine acadêmica, falava assim, eu vou ser uma referência na dentística, na prótese, pério, prótese? Prótese? Eu tinha certeza que eu ia ser protesista. Eu fui monitora de prótese, a gente fez uns trabalhos, aproveitamentos de raízes de caninos com oringues, próteses conectadas e tal. Eu tinha certeza que eu ia ser protesista. E tinha uma referência na faculdade? Tinha. A professora Júlia era a minha orientadora e era com ela, a Júlia Salomão, era com ela que eu me pegava. Eu achava ela o máximo, né? Mas aí eu fui para a vida real e o que é que eu me deparei? Uma dificuldade dos técnicos de laboratório conseguirem compreender o que é que a gente queria. Sim. Então, às vezes eu demorava mais tempo em consultório adaptando uma peça que eu recebia de um laboratório do que executando a um trabalho em si da odonto. E aquilo foi me dando uma canseira.
E, ao mesmo tempo, eu conheci o outro lado que a graduação não me mostrou, que era gestão de serviços, liderança de equipes. Num laboratório de próteses. Nesse aí eu trabalhava no meu consultório particular com prótese e trabalhava no serviço público. Então eu trabalhava em duas vertentes. Mas como dentista na unidade de saúde? Na unidade de saúde, dentista, isso. E no meu consultório. No meu consultório, assim, eu nunca tive dificuldades de, tipo, me bancar como dentista. No primeiro mês de consultório, eu não tive despesas que não foram cobertas com o que eu produzi. Se bancou. Sempre se bancou. E aí, logo depois, ele começou a dar... Mas isso no Juazeiro ou aqui em Fortaleza? Em Juazeiro. Tudo em Juazeiro, né? Não tinha problema com isso. Só que a gestão, ela aparece para mim no serviço público. E é de lá que eu me apaixono. Eu tinha ódio à saúde coletiva, ódio a essa história de SUS. Eu não me imaginava nunca fazendo isso. E foi para onde eu fui, foi para onde eu me dediquei, foi para onde eu me apaixonei, foi para onde eu me encontrei. Então, comecei na gestão do SUS a vida toda. Coordenação de saúde bucal, aí atrelou o CEL, atrelou uma escola técnica do SUS, depois veio o CEL regional, né? E hoje eu continuo em cargos de gestão, hoje não mais no SUS, mas dentro da faculdade SECAP, coordenando o curso de odonto. E aí, pegando esse gancho, né, que a gente sabe do seu trabalho lá na faculdade, inclusive trabalhos pioneiros a níveis nacionais, eu queria abrir aqui a oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Você tem rodado o Brasil inteiro falando sobre segurança do paciente. Né? Fala aí pra gente o que é falar de segurança do paciente, visto que é uma coisa obrigatória, né? Todo mundo fala assim, mas meu atendimento ele tem que ter segurança. Claro. Mas explica pra gente, o que é essa segurança do paciente? A segurança do paciente, ela vai além do que a gente entende normalmente, como você acabou de falar, dizer, não, mas meu atendimento é seguro. Será mesmo? Né? Então, segurança do paciente, ele é um termo no Brasil praticamente novo, porque ele nasce com uma obrigatoriedade só em 2013, ou seja, tem uma portaria, uma RDC em 2013, que ela institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí começa-se a se trabalhar isso em território nacional, mas a odonto não engaja e a odonto não acompanha. Então, hospitais, laboratórios, clínicas de imagem, ambulatórios, eles já estão bem avançados em relação a isso, aderidos às normas da OMS, né, porque o mundo todo trabalha isso, mas a odonto vem engajando há pouco tempo, né? Então, trabalhar a segurança do paciente em odontologia é a gente não causar dano ao nosso paciente. Aí você me diz assim, mas eu não causo dano, eu estou ali para resolver um problema e não criar um problema. Seria perfeito se fosse simples assim. Só que muitas vezes a gente gera danos nos nossos pacientes que a gente não tem intenção, porque ninguém em sã consciência sai de casa querendo causar o mal a alguém, mas a gente causa danos que não são compatíveis com o procedimento que a gente está oferecendo de saúde. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer uma exodontia. E nessa exodontia, por não fazer um exame radiográfico, por exemplo, você não sabe que o paciente tem uma anquilose ou uma raizinha ali dilacerada, por exemplo. E no ato da exodontia, você fratura. Então, você poderia ter previsto que aquela técnica não causaria ou você deixar um fragmento, ou você ter que abrir mais tecido, né, para conseguir tirar aquela raiz. Então, aquilo que o paciente teve de extra, ele não tem nada a ver com o procedimento de extra que ele vai fazer. Ou não, é diferente? Vocês chamam de intercorrências o que eu chamo de evento adverso. Certo. Então, evento adverso é o que eu não vim buscar. Tá? Então, assim, vai fazer uma endo. Lá na irrigação, a gente sabe que para irrigar um canal, aquele fluido que irriga, ele tem que estar indo e vindo para não pressionar a saída pelo ápice, por exemplo. Se você joga líquido e sente pressão e força, esse líquido vai sair pelo ápice. O que é que ele vai causar? Extravasamento, que vai evoluir para, geralmente, necrose, dor, que a gente chama de efizema, né, por conta de extravasamento. Você quis fazer aquilo? Normalmente não. Às vezes você teve uma pressão errada, sentiu errado, mas você causou um dano ao paciente. Esse paciente vai precisar de cuidados maiores depois, esse paciente vai ter problemas de recuperação que você não esperaria de outra forma. Isso é um evento adverso. Você vai fazer, galera da prótese, vai fazer prótese. A boca do paciente é um tamanho I2, S2, e você molda com uma S4. Automaticamente você vai ter problema em comissura, porque você vai forçar muito para aquela moldeira entrar. Ele não veio buscar lesão de comissura. Então isso vai causar um problema para ele também. Então cada especialidade odontológica ela vai trazendo problemas que não são inerentes à técnica de estar sendo aplicada. Essa é a grande diferença.
Exemplo, por que os grampos eles são perfurados nas bordas? Por que as limas são perfuradas nos cabos? Para colocar um fio, para não ter risco de broncoaspiração. Caso ele broncoaspire, a gente tem como tirar, evitando que vá para o pulmão ou que desça no trato gastrointestinal, né? E gere algum problema maior para esse paciente. Isso é o que a gente chama de evento adverso. Você não consegue isolar bem um dente, você vai irrigar com hipoclorito. Aquele hipoclorito que vazar pela mucosa vai queimar. Mas o paciente não veio buscar uma queimadura. Sim. Ele veio tratar um canal. Enfim, são 1000 possibilidades na assistência odontológica que você não tem intenção de causar um dano, mas você causa. E esses danos, 80% deles podem ser evitados. E é aí que entra a história da segurança do paciente. É a gente trabalhar a gestão de risco, conhecer todos os riscos inerentes àquela assistência, seja o risco do paciente, o paciente que toma muitos medicamentos, pacientes com doenças sistêmicas, pacientes imunocomprometidos, né? Enfim, como a gente também tem o risco do próprio procedimento. Eu posso dizer que radiograficamente eu tenho 2 dentes para remover, eu observo, um premolar e um terceiro molar incluso. Claro que um é mais complexo que o outro, um tem mais risco que o outro. Isso é a gestão do risco. Quando eu consigo compreender a gestão do risco, eu consigo me antever a possíveis problemas que poderia ter durante o procedimento. E aí a gente entra com a segurança do paciente. E a segurança do paciente é trabalhada no mundo hoje com 6 metas. Né? Então a OMS ela preconiza que a gente trabalhe 6 metas. Por quê? Porque ele diz que se eu implantar essas 6 metas, eu consigo reduzir até 80% dos eventos adversos evitáveis. Perfeito. E, inclusive, pessoal, você que está aí nos ouvindo, você que não é aluno da faculdade SECAP, lá a gente tem um programa que é pioneiro, né, Janine? Isso. A gente tem contribuído com o trabalho da Janine, um projeto de extensão que ela tem colocado lá, uma comissão de biossegurança dentro da faculdade, que está ajudando a Anvisa a elaborar um documento que ajuda na notificação desses eventos que acontecem. Às vezes acontece na rotina clínica, no nosso consultório, e às vezes a gente não notifica, obviamente acaba passando despercebido, né? E aí, conta pra gente como é que tem sido esse teu trabalho junto à Anvisa para tornar isso de uma maneira mais falado, para que as faculdades, para que os consultórios entendam mais sobre esse tema e a odontologia possa correr atrás desse tempo perdido, como você falou aí, que a medicina, os outros laboratórios já estão mais avançados. A gente agora vai ser obrigado a se mexer em relação a isso, porque esse grupo de trabalho da Anvisa, ele já conseguiu incluir no Notivisa, que é um sistema da Anvisa de notificação de eventos adversos em geral, eventos adversos odontológicos. Então ele vai começar a exigir que os serviços odontológicos notifiquem o que acontece. É obrigatório? Por enquanto não. Sim. Ele não é obrigatório. Mas recomendável. Atrelado a isso, está saindo uma nova norma da Anvisa para organização e abertura de serviços odontológicos. E aí vai incluir os públicos, os privados e os espaços de ensino. E dentro dele já está prevendo plano de segurança do paciente, protocolos, notificações e acesso ao Notivisa. Então vão sair, o Notivisa hoje ele já recebe eventos adversos de odonto, a gente já concluiu esse trabalho, isso já está ok. E a norma está em consulta pública, ela sai ainda esse ano. Então, os dentistas que querem mais no futuro abrir novos serviços, tirar o alvará, eles vão ter que se adequar. E as notificações, elas não são para a gente procurar culpados, mas para a gente procurar gaps, né, lacunas de qualidade no nosso atendimento. Então, o erro é para que eu aprenda com ele, não para que eu seja punido por causa dele. Eu preciso entender aonde eu falho para aquilo não voltar a acontecer e eu não causar aquilo de novo em outro paciente. Esse é o principal objetivo da notificação. E na faculdade hoje, a gente está com um sisteminha de notificação bem simples, feito com forms, mas que a gente já está tentando trazer na formação dos nossos alunos um pouco da gestão do risco. Sim. E entender que eu preciso notificar não para entregar o outro que errou, mas para entender onde é que eu preciso melhorar o meu protocolo assistencial para que aquilo não volte a acontecer. É uma gestão, né? Isso. O gestor ele não pode achar, ele tem que checar. Sempre. Então, só para você ter ideia, lá nas clínicas da faculdade, a gente tem acesso aos QR Codes, então tanto nós, professores, como funcionários, colaboradores, os alunos, eles podem lá escanear esse QR Code e notificar. Aí cai lá no banco da Janine, para ela ir lá e mapear. Então a gente vê aí a importância de começar com esse trabalho. Acho que
é muito importante quando a gente trata isso dentro da graduação, né, Janine, que a gente já forma o nosso aluno com essa visão, e a gente vê a potência que a gente tem, por exemplo, lá no interior do Ceará, tendo aqui uma pessoa que é referência a nível nacional. Janine hoje é convidado para vários locais para falar sobre esse tema, inclusive aqui no CIOS tem palestra falando sobre, né, Janine? Amanhã mesmo. E vai estar aqui no nosso estande também, né? Amanhã também. Amanhã é o dia cheio para ela. Então amanhã você vai estar onde, Janine? Amanhã eu estou no auditório 1, falando sobre erro, né, na assistência odontológica e a responsabilidade civil do cirurgião dentista, que tem tudo a ver com a segurança, né, a partir de 11 horas no auditório 1. E aqui à tarde eu estou 13 horas aqui também falando sobre riscos no consultório. Né, tudo uma matéria que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E aí, quando for em julho, nós estaremos na reunião da ABENO, também falando sobre segurança do paciente no ensino odontológico. Então, a gente está trazendo um pouco da nossa experiência já da faculdade, né, para mostrar lá que é possível e que é necessário para a gente dar essa virada de chave e tirar a odontologia do aspecto cosmético para o aspecto médico, que é o nosso lugar de fato e de direito de estarmos. A gente começou conhecendo um pouquinho a história da Janine acadêmica, entrou na Janine, que estava ali como coordenadora de CEL, coordenadora de curso de odontologia, e agora a Janine como referência nacional nesse tema que é a segurança do paciente. A gente com certeza vai escutar muito falar sobre esse tema nos congressos, nos encontros, né? Então, Janine, como a gente fez com os outros entrevistados, eu queria que você desse aí 3 dicas bem práticas para quem está começando agora a jornada como dentista. 3 conselhos da Janine para que essa pessoa possa ter sucesso ou pelo menos ter menos chances de errar aí nessa rotina, que a gente sabe que a rotina é difícil quando a gente começa como dentista, né? Primeiro, cuidado com o excesso de autoconfiança. É aí que a gente erra. Quando eu confio demais, acho que eu sei demais, eu estou fadado a uma hora falhar. Primeira coisa. Segundo, termine tudo que começou. Não pare nada no meio. Essa história de estar desistindo de tudo não leva você a lugar nenhum e depois não bote a culpa na odonto. Tá? Faça a gestão da sua carreira. E por último, seja ético. Ético com seus colegas, ético com seus pacientes e ético com a sua profissão. Não tem erro. O resultado vem. Mas lembrem, eu não consigo colher laranjas doces se eu só planto limão. Quer colher laranjas? Comece a plantar as suas laranjas. E comece agora, na graduação, não espere se formar não. Quem já é meu aluno sabe que no primeiro dia de aula eu digo assim, daqui a 5 anos, quando vocês estiverem saindo daqui, vocês vão olhar para os coleguinhas de vocês e vão dizer, para fulano eu entrego até a minha mãe ou meu filho, mas para cicrano eu não mando nem meu cachorrinho. Comecem a carreira de vocês agora, não esperem para depois. Então pensem sempre nisso. Iniciem e terminem o que se comprometerem a fazer. Sejam éticos no que vocês forem fazer. Não esqueçam. Esse foi mais um bate-papo inspirador aqui do Secapcast. Esse episódio vai estar na íntegra lá no canal do YouTube da Faculdade Secap, para você conferir todos os detalhes da jornada inspiradora da professora Janine. Fique ligado aí em tudo que está acontecendo aqui no CIOS, com a maior do interior, Faculdade Secap.